A nossa irmã que estava aqui já fez a oração. Amados, dentro desta palavra, um tema que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite, enquanto eu meditava, foi sobre o Espírito Santo. E eu fiquei assim, extasiado com esta palavra, porque Deus encontra uma maneira de nos ministrar aquilo que para nós é de suma importância, que eu não posso ficar sem. Jesus prepara os seus discípulos, e eu já disse isso aqui outra vez, 3 anos e meio da faculdade mais profunda, mais intensa e mais completa, porque foi um acompanhamento 24 horas por dia, foi o discipulado de Jesus aos seus apóstolos e também aos seus discípulos. Durante 3 anos e meio, foi este período, Jesus pegou todos os discípulos, e eles eram jovens, entre 22, 23, 24 anos, todos eles mais novos do que Jesus. Jesus tinha 30, e Jesus os discipulou durante 3 anos e meio, numa intensidade profunda. Tinha momentos da sua dedicação em curar, em restaurar as pessoas, mas principalmente de fazê-lo na presença dos seus apóstolos, ensinando-os, guiando-os, dando exemplo. Jesus fez isso e preparou. Dizer que aqueles homens não estariam preparados teologicamente, a nível de palavra, de conhecimento, de experiência. Jesus fez um simulado, Jesus mandou 70 de 2 em 2. Jesus fez uma obra completa com aqueles discípulos. E quando chega no final, que poderia ser a colação de grau, poderia ser o momento de dizer: agora vocês estão prontos para levar a boa palavra. Jesus então diz para eles: fiquem em Jerusalém, fiquem agora, não é o momento de sair. Olha que esta palavra é para o mundo inteiro, mas fiquem em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. E neste texto de João, Jesus diz para eles, claramente Jesus fala com eles: olha, está se aproximando a minha vida, eu vou para o Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E Jesus começa a dizer: peça tudo que vocês quiserem em meu nome, eu farei. Peça em meu nome, eu farei. E Jesus começa dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele, eu vou suplicar a Ele, eu vou pedir a Ele que Ele mande outro Consolador. Do grego paracleto, auxiliador. Quando fala outro Consolador, ele estava dizendo outro da mesma origem, outro dos mesmos valores e princípios que eu, outro parecido comigo. Ele enviará outro Consolador, e este Consolador vai estar com vocês todos os dias e para sempre. E diz ainda assim: olha, e eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Tal era a conexão com os seus discípulos. Lembre, os seus discípulos largaram tudo para trás e agora estavam com Jesus. A conexão com eles era profunda. Eu não vou deixar vocês órfãos, porque este era o sentimento de alguém que seguiu Jesus largando tudo para trás, e que agora Jesus sabia e deixaria eles. A sensação e o sentimento: meu Deus, eu sou órfão agora. Senhor, eu fui deixado, eu me sinto agora deixado. Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Eu vou voltar para vocês. E ele cumpre isso. Estão lá cerca de 120 pessoas no Monte das Oliveiras, na última manifestação e aparição de Jesus Cristo depois de ressurreto. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias na terra, andando ainda, se manifestando aos seus discípulos, aparecendo para os 2 discípulos a caminho de Emaús, aparecendo às margens do mar da Galileia, pedindo que eles lancem a rede e traga peixes, e ali já tinha fogo, já tinha peixe sendo assado. Era Jesus. E ele começa a se manifestar, e no último dia ele reúne uma multidão de cerca de 120 pessoas no Monte das Oliveiras, e à vista de todos ele começa a discursar, e ele começa a falar concernentes das coisas que haveriam de acontecer para o seu povo. Mas à medida do discurso, algo diferente acontece. Jesus começa a levantar do chão. Jesus começa a levantar do chão à vista de 120 pessoas. E ele sobe, não tem nada debaixo dos seus pés, e ele vai subindo,
e ele não para de falar, e ele continua subindo, e chega um momento que ele encerra o seu discurso, e uma nuvem o encobre dos olhos de todos, e sobe para os céus. E aquelas pessoas ficam assim, ó, atônitas, olhando para o céu. E passa-se os minutos, e de repente dois homens, dois varão, dois anjos com vestes resplandecentes aparecem no meio da multidão e diz: varões galileus, o que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma voltará. Agora, relembrando, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estavam prontos, a obra era urgente, é como nós costumamos dizer, era para ontem, mas ao mesmo tempo não poderia ir sem a assistência do Consolador. Então eu não posso, por mais que seja urgente o meu chamado, por mais que seja urgente o meu desejo de fazer, eu não posso ir sem a presença do Espírito Santo. E aí quebramos um monte de ideias. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia impessoal, não é nada disso que alguém pode imaginar. É um impulso, é uma força, é um poder impessoal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Personalidade, vontade, querer, fala, ouve, direciona, instrui. O que Jesus disse ao seu respeito é que ele não falaria de si, mas receberia do que era de Jesus para nos ministrar. Mas aí está tudo bem, porque Jesus também não veio falar de si. Ele disse: eu vim anunciar o Pai. Tudo que eu faço é o que eu ouvi o Pai fazer. O que eu falo é as palavras do Pai. Eu não vim falar de mim, eu vim falar do meu Pai. De maneira que quem me conhece ou me vê, vê o Pai. Os discípulos perguntaram: meu mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: até agora vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então o Espírito vem agora falar de Jesus. E uma das funções e das ações do Espírito é o que? Nos fazer lembrar. Nos fazer lembrar. Interessante, porque para lembrar eu tenho que ter visto, lido, eu tenho que ter tido contato com aquela informação. O Espírito nos fará lembrar da palavra, das promessas, daquilo que o Senhor falou. E foi isso que aconteceu. Lá em Atos, no capítulo 2, eles estavam reunidos em um local, orando, portas e janelas fechadas, abatidos, angustiados e entristecidos. E o sentimento? Órfãos, nós somos deixados. Pensa como é ter a presença de Jesus com você. Imagine a presença física de Jesus. A Bíblia chega a dizer que o nível de intimidade era tão grande que João, discípulo que mais amava Jesus, recostava sobre o seu peito e ali descansava. Imagine a intimidade de alguém falar: Senhor, me dá um bocado aí do seu prato. E ele pegava um bocado daquele e falava: come. Este era o nível. As pessoas eram acolhidas por Jesus. Jesus era uma presença envolvente, acolhedora, e que mesmo que eles haviam deixado não fazia falta, porque o que eles recebiam com Cristo superava qualquer vazio. Agora não, Jesus foi. Entendemos o desespero de Maria quando chega no túmulo. Aonde está o mestre? Onde você o colocou? Me fala que eu vou buscá-lo. Porque a sensação de ser deixado órfão é desesperadora. Mas naquele dia, no dia de Pentecostes, eles ouviram um som como de um vento. Como de um vento, eles não viram, não ouviram, só ouviram, não sentiram. Era lá fora o vento, e eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, um vendaval, quem sabe? E eles começaram a ver línguas como aquele fogo, não quer dizer que era fogo, mas línguas como aquele fogo, que repartiam e pousavam sobre cada um, e todos foram cheios. Não receberam pouco, não receberam uma medida, não receberam uma quantidade, foram cheios. Isso nos chama a atenção, porque quanto maior é o vazio, maior é a quantidade para se encher. Quanto maior é o vaso, quem sabe o abismo que alguém tem dentro de si, maior é a quantidade que é necessária para encher. Mas não importava o tamanho do espaço, aquela presença preenchia. Todos foram cheios naquele dia. Cheios de quê?
do Espírito Santo de Deus. Pedro levanta, o mais letrado, com certeza não. Pedro levanta e faz um discurso minucioso. Ele faz uma exposição histórica e teológica da palavra, profunda, como alguém que havia estudado anos para aqui. E faz isso porque o Espírito que agora nele residia trazia a tona, trazia a memória todos os textos que ele já tinha contado, tudo que Jesus, como é que os discípulos escreveram os evangelhos. Não foi Jesus falar, acontecendo e ele escrevendo, não. Anos depois que Cristo havia subido aos céus, foi que começaram a ser escritos os evangelhos. Que memória boa, hein? O Espírito nos faz lembrar. O Espírito traz a nossa memória. O Espírito traz à tona a palavra que nós alimentamos. Aquilo que nos nutre também traz à tona. O Espírito traz à tona esta palavra. Como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo por meio da palavra a qual eu me alimentei, por meio da palavra a qual eu tive acesso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A irmã disse muito bem aqui sobre o poder desta palavra. Então o Espírito trabalha com a palavra e ele nos traz a memória. Por isso eu preciso ler sim, por isso eu preciso meditar sim, por isso eu preciso me alimentar sim. E a fonte da qual eu me alimento mostra se eu estou recebendo nutrientes ou não. Nesta parte, verdade é o que dizem muitos nutricionistas por aí: você é o que você come. Sua vida espiritual é da fonte que você bebe. Quando nos alimentamos desta palavra, o Espírito em nós, então faz uma obra tremenda. Quando Deus quer falar com você, Ele não manda qualquer outro. Se você se alimenta da palavra, Deus fala com você onde você estiver. Deus traz a palavra e brada dentro de você. E você sabe. Você sabe. Por meio da própria palavra há um discernimento. Você sabe o que é seu. Você sabe o que é de Deus. Você sabe o que é do mundo. Você sabe o que é uma seta de Satanás. Você sabe o que é um pensamento vindo do céu. E você sabe até o que é gerado dentro de você. Porque a palavra é a palavra apta para discernir pensamentos e intenções. Quando nos alimentamos com esta palavra, que é a espada do Espírito, ela entra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e mergulha, e ela nos dá a condição e a capacidade de discernimento do que é físico, material, carnal. A Bíblia diz que o espiritual discerne todas essas coisas. Em contraparte, não fique chateado, mas de ninguém é discernido. Porque o espiritual passa por louco, passa por alguém desequilibrado, passa por alguém alienado. Não é essa a ideia que se tem lá fora? Quando se fala assim, é um cristão, a ideia que o mundo tem é povo alienado. Não é essa ideia que vem de lá fora? Ai, glória! Ai, glória! Como se a gente estivesse alienado, levantando a mão, dando glória do nada. Não sabe que a igreja tem a mente de Cristo. E se buscar realmente na história, vai ver que muitos pensadores, muitos homens muito inteligentes, a fonte sempre foi Deus. Mas o que me chama a atenção é esta palavra de Jesus que diz: eu rogarei ao Pai para que envie outro consolo. E eu estava esses dias meditando sobre esta palavra. A gente passa 50 anos no Evangelho, a gente não sabe nada. E Deus vem e nos mostra cada dia coisas novas, como criança, renascidos. Aprendemos cada dia coisas como se fosse assim, aprendi agora a falar. O Espírito Santo, ele é consolador. Tem um hino que fala isso, né? Consolador, mora em mim. E vai cantando. Eu não sei cantar mesmo, não é minha área. Mas eu estava meditando nesse hino esses dias no meu trabalho. E eu estava cantando esse hino. E à medida que eu cantava, sem que eu pudesse esperar, o Espírito Santo de Deus me tomou dentro do meu local de trabalho. E eu trabalho num lugar que é muito discreto, que é Mabate, no frigorífico ali, JBS. Eu estava na linha de produção, cerca de 70 e poucas pessoas. E ali na função onde eu estava, o Espírito de Deus me tomou.
Mas me tomou de uma maneira tão forte que eu tive que encostar na parede para eu não me abater, ou não cair, né? E lá estava eu, e o Espírito Santo de Deus veio e me deu um abraço. E aquilo me chocou, porque eu não esperava. Estava meditando na letra desse hino e adorando o Senhor. E o Espírito Santo de Deus veio como uma pessoa. A sensação que eu tive foi de uma pessoa. Não era uma pessoa, não. O Espírito de Deus me deu um abraço. E ele me disse alguma coisa. 11 de janeiro foi o falecimento da minha mãe. Neste ano fez 3 anos que minha mãe morreu. Sepultei minha mãe, acho que se eu não me engano, na sexta. E no sábado eu estava no culto da igreja. Sem estrutura nenhuma. Meu pai já era falecido. Meu irmão mora em outra cidade e eu tinha minha mãe. E minha mãe morreu. E para mim acabou meu chão. E eu pensei, eu falei, se eu tenho um argumento para não ir para a igreja é que minha mãe morreu. Eu acho que é válido para qualquer um. Se a minha mãe morreu, eu não posso ir para o culto. Mas eu falei, e amanhã? Eu vou ter superado? Não. Então eu também não vou para o culto. E semana que vem eu já superei? Não, eu também não vou para o culto. E me deu um medo muito grande. O medo de eu começar a não ir, porque minha mãe morreu. Eu falei, eu vou. Talvez eu não venha te pregar hoje, mas eu vou para o culto. E eu fui, porque eu falei assim, que hora que eu vou ir então? Eu não vou ir. E eu fiquei com medo desta sequência de não ir, porque minha mãe tinha morrido. E Deus não me disse coisa alguma, tu acredita? Passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tu acredita que Deus me falou sobre muitas coisas, mas nunca me falou sobre a minha mãe? Eu me questionava, eu me indagava, mas eu achei isso estranho. Como é que alguém que anda com você, se importa com você, sabe que sua mãe morreu e não diz nada para você? Para mim foi quase a ideia assim, segue em frente, normal. Mas Deus mesmo não tinha dito nada. E neste dia, 3 anos depois, o Espírito de Deus me toma dentro do meu local de trabalho e disse para mim da seguinte forma, um abraço que ele me dava. Ele disse assim, eu sinto a sua dor. Eu sei o quanto foi difícil para você suportar. Mas ele não só falava, ele me fazia sentir que ele sentia. Aí mudou a minha mente. O Espírito Santo de Deus sentia a minha dor. Irmãos, isso é muito profundo. Porque a dor nos fragiliza. Não é isso que nós entendemos? Que os sentimentos, a dor, a tristeza nos fragiliza. Mas como alguém sendo Deus se fragilizaria sentindo a sua dor? Deus não se fragiliza porque Deus é Deus. Mas o Espírito Santo me fez sentir que ele sentia a minha dor. E eu me lembrei de Jesus Cristo. Quando chegou no texto lá de Lázaro, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro porque ele havia dito, esta enfermidade não é para a morte. E quando, pelo Espírito, ele sabia que Lázaro tinha morrido, ele disse, Lázaro, dorme, eu vou despertá-lo. Então Jesus sabia tudo, não havia motivo para choro. Mas quando Maria chega com a multidão aos pés de Jesus, chorando em pranto, e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus chora. Interessante que Jesus não chorou por Lázaro, porque ele sabia que ele haveria de ressuscitar Lázaro. Então Jesus chorou por quê? A dor que doía no coração de Maria, a dor que doía no coração daquela multidão, passou pelo coração dele. Você entende isso? O Espírito Santo de Deus, ele sente as suas dores. Ele sente, e aí veio na minha mente como uma luz que acende, mas não foi isso que a Bíblia sempre disse. Consolador, mora em mim. O Espírito Santo de Deus, ele é consolador, mas como alguém pode consolar alguém se este alguém não tiver uma conexão do sentimento que o outro está tendo? Que consolo vazio seria esse? Mas eu consigo consolar quando eu mostro para a pessoa que está passando por alguma coisa que eu me importo com os seus sentimentos. Eu acolho a sua dor, eu acolho aquilo que você está passando. Você percebe então que o Espírito Santo de Deus não só te dá todo o apoio para você vencer.
mas Ele sente a sua dor. Ele compartilha com você a sua angústia. Ainda que a dor naquele momento nem faça muito sentido, alguém poderia chegar com uma lógica, com uma razão, dizer: não chora não, seca as tuas lágrimas e tal, eu vou resolver assim. Mas Ele acolhe a sua fragilidade, a sua dor. E isso me chama a atenção, porque essa é uma manifestação do Espírito Santo em nós. Ele é consolador. Ele nos acolhe perto dele. Ele nos acolhe como aquele que, em primeiro momento, não julga, não critica, não aponta, não condena, mas Ele te recebe e Ele te acolhe e diz: ó, eu sei o que você está passando, eu sei o que está enfrentando, eu sei muito bem que a sua dor não é fácil, que a sua luta é difícil. Em primeiro momento Ele te acolhe e Ele te consola. Claro que Ele não te deixará prostrado, mas Ele vai te acolher. Então, seja qual for a luta que você está passando, a sensação é poderosa demais, sabe por quê? Porque eu tenho que eu não estou só. É maravilhoso demais quando você tem um Deus que pode se compadecer de você. Você entende que nós temos às vezes a noção de um Deus que habita em inacessível glória, todo poderoso, troveja sobre as águas e faz e acontece. Mas você entende por que Elias só saiu da caverna na voz suave? Você entende que quando nós estamos em uma condição, só aquilo que se identifica conosco é capaz de nos restaurar, é capaz de nos tirar daquele lugar. Por isso que você entende o grande milagre de Deus ao dar um filho para se tornar homem, chegar ao seu nível, à sua condição e sentir em si toda a experiência da vida humana e por fim morrer por você, para que pudesse ser o seu representante. A palavra do Senhor diz que nós não temos um Deus que não possa se compadecer de nós, mas Ele sente as nossas dores. Isso para mim foi, claro, me encostei na parede, porque senão eu ia para o chão, e aquela presença não passou, e aquela graça não passou. Eu pensei: vai passar daqui meia hora. Não passou. O dia continuou e a presença do Espírito Santo me envolvia. Eu sentia aquele abraço dele. Eu me segurava para não chorar até a hora que eu consegui. Quando eu não conseguia a lágrima tomando, eu disfarçando para o povo não ver, para o povo não ver, o povo não ver, vai perguntar assim: ah, o irmão está passando alguma prova? O pastor, o pessoal me chama de pastor lá, nem como eu tenho. O pastor está passando por lá. Não! Era a presença da vida me abençoando. O nosso Deus é algo arrebatador. Glória a Deus, aleluia, Deus. A vontade que eu tinha de sair para lá te abraçando, conhecidos e desconhecidos. Coisa meio infantil, né? Mas é a sensação de quem está cheio da presença e da graça de Deus. O Senhor Jesus, Ele conhece a sua vida e Ele é o seu consolador. Meditando sobre a presença do Espírito Santo, eu entendi um livro que para mim nem fazia sentido. Não sei se vocês já ouviram falar daquele livro de Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. É um best-seller, né? Bem vendido. E para mim aquele livro não fazia muito sentido. Bom Dia Espírito Santo. Meu Deus, já sabe de tudo, então não fazia sentido. Mas depois de algumas experiências com o Espírito de Deus, fez total sentido. Ele é uma terceira pessoa. E não só apenas isso, mas Ele está comigo. Isso não é uma linguagem figurada. Veja, eu digo assim: meu filho, meus filhos moram no meu coração. É uma linguagem figurada. É por causa do sentimento que eu tenho por eles, então eu digo que eles moram no meu coração. Quando eu digo que o Espírito Santo de Deus habita em mim, não é uma linguagem figurada. Não é filosoficamente, não é teologicamente na minha mente. Por quê? Porque eu sou um vaso, eu sou casa de Deus. O Espírito habita em uma casa. E nós somos casa de Deus. O Espírito Santo de Deus habita não apenas comigo, mas em mim. O Espírito habita em mim.
eu sou templo, eu sou morada. Isso não é apenas para ficar bonito, não é uma linguagem poética, isso é um fato. Nós somos o corpo de Cristo, aonde o Espírito habita. Espera lá, o Espírito habita em mim, quer dizer que este corpo está dividindo espaço, né? Eu dentro do meu corpo estou dividindo espaço com o Espírito Santo, literalmente. Mas por que eu não ouço o Espírito? Você ouve. Talvez você não discerniu ainda que é o Espírito. Você sabe por quê? A voz do Espírito não é aquele grito mais alto. Às vezes nós estamos ouvindo várias vozes, né? Pior que ninguém aqui tem esquizofrenia, não. Eu estou dizendo no sentido de que ouvimos vozes, a opinião de A, a opinião de B. Nós temos uma voz também mental, que é a voz que nós nos expressamos e que fala com a gente, né? A voz da nossa consciência, a voz da nossa mente. Quando nós estamos em dúvida de alguma coisa, nós temos como se fossem várias vozes, uma opinião que é assim, outra opinião que é de outra forma. Mas no meio de todos os tumultos, das pressões externas, das pressões internas, da voz da pressão da mídia, do povo e tal, nós temos a voz mais suave no meio de toda essa multidão de vozes. É uma voz tão suave que se você não acalmar e não silenciar, você não consegue perceber. O Espírito fala não como alguém que lhe obriga, mas como alguém que lhe convence, como alguém que traz a você, alguém que realmente se importa com você e traz para você o direcionamento que você precisa ter. O Espírito de Deus fala conosco. E às vezes você pensa assim, puxa, como eu tive uma ideia boa. E na verdade não foi uma ideia sua, mas o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Quando meditamos na palavra, o Espírito toca em nossa alma. Perceba a diferença. Se assiste uma palestra, você ouve pelo ouvido, entra na sua mente. Quando é um tema interessante para você, você gosta, você se sente atraído por aquele tema. Mas olha como é diferente a palavra. Você está aí sentado e você sente que alguém está tocando na sua alma. É dentro, não é fora. Não é na psique, na mente humana, mas é no Espírito. Só o Espírito de Deus tem o poder de fazer isso, de tocar profundamente. É tão profundo onde Deus lhe toca, onde o Espírito Santo de Deus se move, que dentro da psicologia, nosso caráter é formado nos primeiros anos. E depois disso aí, a gente segue em paciência. Mas o Espírito molda caráter. Olha que coisa interessante. O Espírito molda o que para a sociedade não é possível mais ser mudado. Por isso que nós acreditamos na restauração de tantas patologias aí que hoje tem no mundo. Diz assim, não tem jeito não. Para Cristo tem. Diante disso, nós entendemos que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E isso nos faz, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo. Selo é garantia de autenticidade. Selo é identificação a quem pertence. O selo é a prova de que aquilo não é falsificado. Nós temos o selo de que somos propriedade de Deus. E aonde está o selo? O selo é o penhor. Usa essa mesma figura, é o penhor. E o penhor, para alguém que colocou alguma coisa empenhorada, o penhor é aquele bem que você coloca até que você consiga resgatar da dívida. Você pega um relógio, carro, e você precisa de um dinheiro emprestado, você chega lá no rapaz que penhora, você deixa algo como sinal de que você voltará para quitar a dívida. Jesus nos deixou o penhor do seu resgate, de que ele voltará para buscar a igreja. E o penhor é qual? Aonde está o penhor? É o Espírito que nos foi dado. Mas uma vez que Jesus nos envia o Espírito Santo, ele não faz isso temporariamente. Eu lembro que nas nossas igrejas nós costumamos falar na mesa apostólica que o Espírito Santo estará conosco, né, até o dia que Jesus voltar. Mas nesse texto diz assim, para sempre. Por quê? Porque uma vez, olha o convite de Jesus para nós.
O texto aqui diz aqui no final, o convite de Jesus para nós é que, assim como Ele é um com o Pai, que nós sejamos um com Ele. Convite à Trindade, algo grandioso. Mas como provamos que somos de Deus? Pelo Espírito dele que em nós está. Vamos lá. Essa mão é minha. E por que esta mão é minha? Está ligada ao meu corpo e o meu Espírito está nela. Deus me igual. Pegou a mão, caiu no chão. Em tese, ainda é minha. Mas não consigo mover, não faz nada, está morta, vai ser sepultada. Esta mão não mais me pertence. Não está ligada ao meu corpo, não tem mais o meu Espírito. Como eu provo que este corpo é meu? Porque o meu Espírito está nele. Como provamos que somos de Deus? Porque o Espírito de Deus está em mim. Isso é muito profundo. Porque Deus não pegou no cabelo dele e nos deu. Inclusive tem cabelo aqui. Deus não pegou apenas no DNA dele e nos deu, que seria uma coisa muito profunda. Mas o que Deus fez? Pegou da parte mais profunda, mais essencial dele, que é o quê? O seu Espírito. E nos deu. Nós temos o mesmo Espírito de Deus. Pense um pouco sobre isso. Nós não temos um espírito humano, nós temos um espírito humano, temos o Espírito de Deus. Nós somos espirituais, mas temos o Espírito de Deus conosco. Bom, se é o Espírito de Deus que habita em mim, então eu entendo o que Paulo diz, que o Espírito, nada do que Deus tem preparado para nós chegou ao entendimento humano, nem desceu ao coração de ninguém. Ninguém conhece as coisas reservadas nos céus. Mas, Paulo abre aspas, o Espírito nos tem revelado, pois ele mergulha até as profundezas do próprio Deus. Que conexão é essa? O Espírito Santo que está em mim também está em você, também está em Deus. Ele mergulha aqui, mas ele está mergulhado lá, e ele forma a maior conexão do mundo, nos tornando um só com Deus, porque estamos ligados pelo Espírito. Você acha que é metáfora dizer que somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça? Não. Nós estamos ligados a ele. A unidade do corpo de Cristo é esta, de que mesmo sendo muitos membros, muitos e com muitas diferenças, e às vezes diferenças que ao nosso olho parecem até conflitantes, nós temos uma única coisa que nos une: o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos une e nos consolida como um só corpo. Por isso que chega um pregador da vila e prega uma mensagem. Chega um que não conhece o da vila lá, sabe de Deus onde, vem, ministra a mesma mensagem, e não há discrepância, porque o Espírito é um só. Por isso que 60 e tantos, 70 homens, parece, escreveram a Bíblia, 66 livros, espaço de 1500 anos, homens que nunca tiveram como lutar com o outro. Poucos foram contemporâneos. A maioria deles, quase todos, tem acesso a nenhum escrito do outro dele. Mas a mensagem não há discrepância alguma. É linear. É como se uma mente só tivesse feito tudo. Presença do Espírito Santo. Mas e o que isso importa para mim? Importa que eu estou em construção. E uma das ações do Espírito Santo, além de ser consolador, e o que está muito claro no seu nome, que é Espírito Santo, ou seja, santificado, ele também nos regenera. Regeneração. Se fosse falar celular, não seria saber do que se trata. Mas vamos falar sobre regeneração do nosso espírito, da nossa alma, de quem somos. O Espírito Santo de Deus trabalha em nosso interior. A casa que o Senhor está edificando não é feita de tijolo. Nós estamos sendo construídos, casa de Deus, aperfeiçoados até o dia do Senhor. E é por isso que ainda estamos aqui, porque estamos aqui porque precisamos levar a palavra, e porque estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito e pela palavra, para sermos apresentados a Deus.
Então, esta obra de aperfeiçoamento, ela é bilateral. O Espírito de Deus vai fazer em mim o que ele tem que fazer. Não é bem por aí. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós, por meio de nós, e com a nosso aval. E não é desse jeito como muitas vezes eu pensei. Eu faço minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Não, nós trabalhamos juntos. Não existe a parte que eu faço e a parte que Deus faz. Existe nós fazermos juntos. E Deus escolhe trabalhar junto com você em concordância. Juntos. Não há nada que alguém tenha feito só ou que Deus tenha feito só. Deus vai fazer um milagre. Aí você fala, fulano fez a parte dela, Deus não, fizeram juntos. Foram do início ao fim daquela obra. Todos esses milagres que houve, Deus poderia ter feito sozinho, mas escolheu fazer com o ser humano. Usou o ser humano. E você não consegue discernir aonde foi que alguém parou. Os milagres do Senhor são assim, são inexplicáveis, porque você não consegue definir exatamente o ponto que um começou, que o outro deixou. Porque essa é a ação do Espírito em nós e por meio de nós. De maneira que somos restaurados dia após dia, por meio da palavra, por meio da ação do Espírito. Nós estamos em reforma, nós estamos em construção profunda, estamos trabalhando em uma obra, assim como Neemias, às vezes com uma mão construímos um muro, com a outra seguramos a espada e nos defendemos dos inimigos externos e internos que tentam parar essa construção. Mas nós estamos investindo pesado, junto com o Espírito Santo, montando o nosso caminho, tirando as arestas que não é visível aos olhos, a soberba, a inveja, o orgulho. A gente vai tirando, e olha que a gente achava, eu achava que eu era uma boa pessoa, eu acredito nisso, pois eu me enganei com essa falácia. Bom aluno, bom filho, bom irmão, quando eu não batia nele, estava tudo bem. Então eu achava que eu era uma boa pessoa. E um dia caí na besteira de pedir, Deus, me mostra quem eu sou. E eu descobri que nós não somos bons. Deus vai nos melhorando. Cristo vai nos melhorando, mas bons. Clube de santos. Santos sim, pelo que Cristo fez, não pelo que você ou eu fizemos. E hoje não podemos, porque conhecer os erros e falhas, fraquezas e imperfeições é uma parte inerente da prudência, porque você não pode construir e mudar aquilo que você não está disposto a reconhecer. Se você não reconhece as falhas, fraquezas, dificuldades suas, como poderia melhorar? Como eu sei que o Espírito de Deus fala comigo, eu tenho os meus testes para saber que Deus está falando comigo e que não sou eu mesmo. Um dos pontos que eu acho interessante, sabe o que é? O Espírito Santo de Deus nunca fala só o que eu quero ouvir, mas principalmente ele me confronta naquilo que eu não ouviria de ninguém. Aí eu sei, Deus está falando comigo. Por quê? Porque Deus fala aquilo que é o melhor para mim, não aquilo que eu quero ouvir. Veja como na ideia da gente, a gente sempre está fazendo certo. Para para pensar, não, eu estou fazendo certo. No primeiro momento, numa análise bem rasa, nossa, não, eu estou fazendo certo e eu acredito nisso. Que você acredita que está fazendo certo. Eu acredito que você acredita. Mas isso não muda o fato de que se você está fazendo certo ou não. Às vezes não estamos. Às vezes nós só acreditamos que estamos. E a gente precisa então permitir o Espírito Santo que nos leve em nosso interior. Como o salmista disse, sonda-me, ó Deus. Bom, vamos lá. Para sondar, precisa entrar. Sonda-me, sondagem profunda, é um exame profundo dentro de mim. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em algum caminho mau. Quantas inclinações. Podemos até estar fazendo certo pelo motivo errado, e aí, paciência, está errado. Fazendo certo pelo motivo errado. Eu descobri até que tem gente que tem orgulho de coisa boa e é ruim.
O orgulhoso porque ora muito. O orgulhoso porque Deus usa. O orgulhoso porque jejuou um pouco mais do que o outro. E na essência, o orgulho é orgulho. E é difícil. Se você observar, nós temos muita coisa para trabalhar. E os relacionamentos nada mais são do que uma ação de diagnóstico. Porque é nos nossos relacionamentos diários que as coisas que estão ocultas em nosso coração se afloram. É quando alguém pisa no meu calo que descobre quem eu sou. É quando alguém faz o que eu não quero e diz para mim o que eu não gostei, que aí eu descubro que talvez eu acho que é o dom, mas não é. O dom de ter a resposta na ponta da língua. Eu nunca tive esse dom. Eu só lembro de dar uma respostada 2 dias depois que alguém já me afrontou. Eu falei, não podia ter falado isso. Na hora eu fiquei calado. Nós precisamos pedir o Senhor. Quanto mais próximo de Jesus você se aproxima, mais você vê sua inaptidão. Mas calma, o Espírito Santo não só revela e expõe quem você é, ele te dá uma direção, um norte. Ele fala, eu te acolho, mas vamos andando aqui comigo. O preço do discipulado é: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se você me segue, eu ando com você, você anda comigo. Juntos andamos essa jornada de autonegação, de tomada de cruz e de seguir os passos de Jesus. Todos os dias. Quem disse que ficou naquele dia? Levanta a sua mão quem aceita Jesus. Todo dia você precisa fazer escolhas que revelarão quem você está escolhendo. Eu escolho Deus, todo dia tenho que escolher Deus, e as minhas escolhas mais difíceis revelarão o meu nível de maturidade. Está na dieta, quer comer doce. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. A maturidade nos leva a escolher aquilo que não gostamos, não queremos, mas precisamos. Quem diz que as coisas do Evangelho é sobre o que eu sinto no meu coração? Mas o Espírito não move em mim, não é nas emoções, nunca foi. O Espírito de Deus move no seu espírito, por meio da palavra, é lógico, racional, inteligente. E quando mexe com os seus sentimentos, é apenas uma consequência do que ele está fazendo com o seu espírito. Como nós somos um ser único, nós não podemos separar a emoção do espírito de nada. Então, no espírito me alegro nas emoções. Vai ter o reflexo das minhas emoções. Estou triste, vai ter o reflexo das minhas emoções. Claro que a emoção nunca foi critério de avaliação, mas eu preciso examinar o meu espírito, a minha alma, aonde o Senhor toca em mim. E eu preciso então ser lapidado por Deus aí. Eu preciso então ser orientado por Deus aí. O Espírito Santo de Deus está aí. E Ele vai me conduzir. E me dizendo, isso que tu não quer, é o que tu precisa. E o interessante é que Ele não só mostra, mas Ele me convence. Não me convence obrigando, me convence pela lógica, pela razão. Me convence pela palavra, me convence por tudo. De maneira que eu me rendo a Ele, não porque eu gosto de fazer aquilo, mas porque Ele me persuadiu. Ele me dissuadiu do meu intento e me persuadiu a ser guiado por Ele. Perceba, o seu amor me cerca pela direita e pela esquerda. O seu amor me cerca por cima e por baixo. E para onde eu me viro, me deparo com o seu amor, de maneira que eu me vejo envolvido no amor de Deus, que eu não tenho mais como sair. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá o Senhor também está. O Espírito de Deus está em nós. Isso prova que somos de Deus. E é por isso que temos conseguido passar por tantas coisas, tantas adversidades. Contrariando, como dizia um amigo meu chamado Cebola, contrariando as estatísticas e as probabilidades, aqui está você. Qual foi seu início? Quem diria que você estaria aqui hoje? Sua vida já passou por tanto reviravolta. Dá a impressão que nessa jornada você não é um figurante. Dá-se a impressão que nessa jornada de sua vida você é protagonista. Você já viu tantas pessoas cumprir aquilo que está escrito no Salmo 91? 1000 caíram ao meu lado e 10 à minha direita. E você fica perguntando, por que eu estou de pé? Não dá essa impressão? Me lembro da época do Covid. Todo dia uma foto. Eu estava nas últimas
Crise respiratória, pulmão tomado mais de 50% dos dores, morre, mas não morre. Crise respiratória, noite, dia. Minha esposa, com 8 meses de grávida, me isolou no canto, depois me puxou para cá para cuidar. E eu falei, vou morrer. Depois, 21 dias, depois de um tempo, eu falei, eu vou morrer. 21 dias Deus não falou comigo. Deus não me fez sentir sua presença. Eu não ouvi nada de Deus. Não senti a presença de Deus. Parecia que eu estava em um universo onde Deus não é presente. E eu falei, agora eu vou morrer. E pelo silêncio de Deus não é coisa boa. Eu acho que agora eu vou. E aí alguém mandou uma foto no WhatsApp. Falei, vou te distrair a mente um pouquinho. E eu nem saía, voltava. Eu não sabia se eu estava sonhando, se eu estava acordado. A saturação 90, 87, 86, 82. Alguém diz, não entuba porque não tem mais nem lugar para entubar ninguém. E eu falei, graças a Deus, que o medo era ser entubado. Ninguém tinha medo de outra coisa, não ser entubar. Entubou, morreu. E aí manda foto. Ô Danilo, como é que você está? Eu digo o quê? Estou morrendo e estou bem. Porque essa é a resposta pronta que a gente tem, né? Eu falei, estou bem. Aí, olha quem morreu, um amigo nosso. Tchau, foto. Senhor, me sustenta. Aí, olha outra aqui também que morreu. Tchau, outra foto. Aí eu olhava o primeiro e falei, meu Deus, diante de Deus eu fazia isso. Mais novo do que eu. Aí vinha a segunda foto. Falei, Senhor, tem mais dinheiro do que eu. Que obra é a minha vez? Eu tinha uma senha e não sabia qual era o número. Deus está chamando, eu não sei qual é o número. Que hora é a minha vez? E nesse desespero eu vivi 21 dias. Eu não entendi. Sei que Deus me deu uma segunda chance, mas eu falei, e os outros que foram? Menos afortunados? De hipótese nenhuma. Menos abençoados? Eu prefiro entender diferente. Eu prefiro entender que os bons Deus levou. Os ruins para tudo. Eu preciso entender que Deus levou e poupou quem levou. E quem ficou? Ficou porque tem que melhorar. Mas a verdade é que nós somos a geração pós-pandemia. Nós somos a geração que já venceu tantas crises, tantos problemas. Você acha que é aleatório? Não existe aleatoriedade com Deus. Deus não trabalha em probabilidade. Deus trabalha com propósitos e escolha. Deus escolhe o menino no ventre da mãe e diz, este vai ser assim. E dali ele sai e o mundo faz uma reviravolta, mas depois ele vai cumprir aquilo que Deus falou. Deus pega o menino na casa dele e mostra visões e sonhos, feixes se dobrando a feixes, as estrelas se dobrando. Passa anos e José está reinando. E um cargo que nunca antes houve, nem depois dele houve. Governador do Egito. As dinastias egípcias nunca tiveram governador, a não ser para José. Percebam, abriu um carro para José, José morreu, o carro acabou. Quando Deus quer fazer algo, Deus muda a história. Então nós não somos aleatórios. O Espírito de Deus habita em você e Deus te escolheu para uma grande obra, para um grande propósito. Eu te convido a se colocar de pé, porque eu prometi para o pastor que ia terminar cedo, mas eu não paro de falar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Irmãos, Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E talvez, e com certeza é, por isso que nós temos passado o que temos passado. Temos enfrentado o que temos enfrentado. Você fala, meu Deus, espera lá. Eu costumo dizer no meu local de trabalho para os meus colegas, eu falei, Val, olha aqui na minha cabeça. Veja se tem um para-raio aqui. Porque o raio, a tempestade passa lá, mas o raio só cai aqui. Já até estou careca. Cauterizou de tanto raio. Mas não é isso, irmãos. Deus tem nos escolhido para uma grande obra. E aí Deus vai trabalhar conosco, Deus vai nos lapidar. Porque Deus tem algo a realizar por meio das nossas vidas. E em nossas vidas, nós somos o milagre de Deus. A sua vida é o milagre de Deus. Deus, eu quero algo extraordinário para contar. Você é o extraordinário. Pega a sua história, pega de onde você veio, pega o seu princípio, pega a história da sua família, pega o que sua mãe ou seu pai passou quando estava grávida de você, quando você nasceu. Me lembrei de uma história. Minha família era muito voltada para esse negócio de terreno, de macumba.
Se tiver alguém aqui no Evangelho, não se sinta ofendido. E lá vai minha mãe grávida de mim, para buscar de um senhor da macumba uma resposta, um socorro, uma ajuda. E lá a entidade se manifestou e disse para ela da seguinte forma: eu vou lhe ajudar. Meu cavalo, porque eles chamam a pessoa de cavalo, né? Na parede. Meu cavalo vai lhe dar o dinheiro para você levar essa criança e é uma clínica que você vai fazer esse aborto. Minha mãe assim, eu vou te ajudar. Minha mãe falou: tá, eu aceito. Minha mãe pegou o dinheiro e foi comprar o meu enxoval. Então, minhas primeiras peças de roupa eu pago com Satanás. Sem saber, deu para o aborto, minha mãe levou para comprar fralda para esperar o meu nascimento. Aí eu falei: rapaz, quer dizer que o inimigo já tinha raiva de mim, eu não tinha nem chorado ainda. Você acha que a sua vida é do nada? Você tem uma história, você tem um início. Se você olhar para a sua história, você vai saber que mesmo quando você não era cristão, havia o dedo de Deus na sua vida. Havia o Senhor sobre a tua vida, porque Deus deu um propósito com você. O Senhor disse para você nessa noite, como Ele disse para Jeremias: antes que no ventre materno tu se formasse, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta, por instrumento de Deus para algo grandioso. Por isso que a lapidação tem sido difícil. Uma das pedras mais difíceis de ser lapidada é o diamante, por causa da sua dureza, mas também excede o seu brilho e o seu valor. Entenda que o seu valor é tão grande que as coisas que lhe acontecem não te desqualificam, nem faz você perder valor. O ouro, quanto mais elevado o fogo, mais puro ele fica. Mas eu tropecei tantas vezes. Mas eu caí. Senhor, mas eu falei. E o Senhor está dizendo: isso não mudou o meu propósito contigo. Isso não mudou o seu valor. Porque um homem e uma mulher não é denotado pelas vezes que caem, mas quantas vezes eles estão dispostos a levantar. É quando ele se levanta. É quando ele se recusa a ficar prostrado. É quando ele se recusa a se entregar. É quando ele se recusa a dizer: eu desisto. O vencedor não é aquele que nunca fracassou, é aquele que não desistiu de lutar, não desistiu de romper. Você vem até aqui contra todas as probabilidades. Você é alguém que não está na probabilidade. Você é alguém que talvez o mundo não escolheria. Quem sabe você nem foi escolher de alguém. Mas Deus nessa noite quer dizer para você: você foi uma escolha minha. Eu não errei quando eu te escolhi. Eu não queria chamar o da direita e chamei você. Deus te escolheu pelo teu nome. Ele te conhece pelo teu nome. Se você é Amanda, Deus te conhece pelo seu nome. Se você é Pedro, João, Tiago, Deus te conhece pelo teu nome. Você consegue ser enxergado por Deus nesta noite? Você consegue ver os olhos de Deus te enxergando e dizendo: você é único, você é exclusivo e eu te escolhi.